Então, pessoal, aqui eu vim pelo básico primeiro, né? Vamos lá na tela do famoso Google. Google, vamos digitar IMESC na barra de pesquisa e vamos mandar procurar o site do IMESC, tá? É o primeiro que aparece normalmente aqui, vamos selecionar ele. Ele vai direcionar a gente aqui ainda no site do Google, né? Então ele vai dar as informações aqui e vamos acessar aqui, ó, primeiro aqui, que é o IMESC, para a gente poder ter acesso à página do IMESC mesmo, para começar a fazer o nosso agendamento. Então ele direcionou aqui, essa é a página oficial do IMESC, e vamos até aqui, onde está a setinha vermelha que eu coloquei aqui. Lá no site não vai ter essa seta vermelha, tá? É só para a gente poder deixar bem claro aqui a visualização. E vamos clicar aqui, ó, IPVA 2024. Agora ele direcionou para a gente fazer o acesso, né? O acesso aqui, ele sempre vai ser o GovBR, a senha que você usa para acessar o GovBR. Hoje, a maioria dos sites que são do governo, Detran aqui em São Paulo, Poupa Tempo, Secretaria da Fazenda. Então, assim, a maioria dos sites hoje você vai precisar ter um cadastro no GovBR. E é um cadastro extremamente simples, tá? E aqui no caso, quem vai entrar aqui, os dados, a senha, é do beneficiário, tá? Então, se você é um condutor, você vai entrar lá com a sua senha, com o seu CPF, com a sua senha. Caso seja um menor de idade, seja um portador do TEA, deficiente físico, mas menor de idade, um incapaz, então vai ter que ser feito uma senha do GovBR. Então, se você acessar ali, GovBR para entrar, mandar colocar o CPF e ele não tiver o cadastro, automaticamente o sistema ele já vai direcionar você para que você faça esse cadastro, tá? Então você vai fazer esse cadastro e vai voltar aqui para você poder fazer o acesso, tá? O acesso também é super simples, eu não vou colocar aqui, mas vamos para a próxima tela, próximo passo agora. Aqui, pessoal, ele sempre vai mandar, quando é o primeiro acesso, para você terminar de cadastrar seus dados pessoais. Ele já vai vir com o CPF aqui, você vai colocar o RG, nome completo, né? E você vai selecionar o DDD. Então aqui tem vários DDD, 11, 12, de acordo com onde você mora. Então você selecionou o DDD, você vai passar aqui por canto, tá? Para o telefone, você vai colocar o número, de preferência sempre telefone celular, tá? Aqui você vai clicar em possui WhatsApp. Você clicou aqui para possui WhatsApp. Agora aqui ele vai para o tipo de deficiência. Pessoal, eu sei que não está muito visível aqui, tá? Não está tão legível, mas aqui ele vai dar várias, tá? Deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência mental, então deficiência visual. Aqui você vai ver o que mais se adequa. Por exemplo, se é uma pessoa deficiente físico, né? Você tem a sua carteira CNH, PCD, você vai colocar deficiente físico. Portador do TEA, autismo, uma deficiência intelectual visual e assim por diante. É só você selecionar. Aqui do lado, tipo de agendamento. O tipo de agendamento ele sempre vai ser gratuito. Você não tem custo para fazer essa perícia junto ao Detran, tá? Lá no IMESC você não tem nenhum tipo de custo para fazer a perícia. Então, continuando aqui, naturalidade, pode colocar a cidade que você nasceu. São Paulo, São Bernardo do Campo, Taboão da Serra, é a cidade que você nasceu. Nome do pai, se por acaso não tiver o nome do pai declarado, você vai deixar em branco. Nome da mãe, a data de nascimento. Veja bem, esses dados cadastrais, esses dados pessoais que nós estamos fazendo aqui agora, é sempre do beneficiário, sempre da pessoa que tem o direito à isenção do IPVA, tá? Sexo, masculino, feminino. Grau de instrução, o grau até onde estudou, né? Então aqui você vai abrir, ele vai dar as opções, você vai ver o que se enquadra melhor. E cada um sabe, né? O seu grau de instrução. CNH, tá? Possui CNH. Aqui você vai ter duas opções. Possui CNH? Sim. Possui CNH? Não. Sim, se é um condutor que está fazendo esse processo e a pessoa conduz, ela tem o direito a conduzir. Então você vai colocar sim e vai preencher aqui
o código da CNH. O código da CNH, ele está lá, aquele código que está em vermelho. Data de validade, e aqui você vai clicar, vai selecionar o tipo de deficiência, né? E se você tiver uma dúvida para esse tipo de deficiência, então você vai fazer o seguinte, você vai até a sua CNH, eu vou mostrar aqui, você vai até a sua CNH, né? Na parte de baixo aqui, você tem a letra, então você vai colocar todas aquelas letras, então G, D, F, A, que se você usa óculos, então você vai sempre selecionar lá para você colocar o tipo de deficiência que você tem. Se tiver mais de uma deficiência, né, às vezes a pessoa tem o D, o F, o A, você vai selecionar todas as deficiências aqui que você tem, tá? No caso aqui, se é não condutor, ou seja, aquela pessoa que tem direito a fazer o processo de isenção e não conduz o veículo, ou que a deficiência não permita conduzir, deficiência intelectual, transtorno do espectro do autismo, deficiente visual, então assim você vai colocar não, tá? Preencher o endereço, tudo, colocar o endereço, número, os complementos, tudo direitinho, né? O CEP, aqui você vai selecionar no estado, a única opção vai ter aqui é São Paulo, então não tem problema, tá? E aqui o município você vai ter que digitar o município que você mora, São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Tabuão, Imbu, você vai colocar aqui o município que você reside, né? Representante, aqui é que vai ter uma diferença aqui, tá? Então, se por exemplo, você é o condutor, que você conduz o veículo e você está fazendo o processo de isenção no seu nome, aqui você vai colocar não tem nenhum representante legal. Agora, se você é o pai, mãe ou o responsável legal dessa pessoa aqui em cima, né, desse beneficiário, você vai colocar que sim, que ela tem um representante legal, porque essa pessoa, ela tem direito a fazer a deficiência, ele é um deficiente, só que ele não conduz o veículo, então você vai colocar sim aqui. Clicando aqui, ele vai abrir as opções, pai, mãe, curador ou tutor, tá? Então aqui você tem que ver a diferença, para quem não sabe, o tutor é aquele quando a pessoa, né, ela não tem o pai, não tem a mãe, e uma outra pessoa legalmente, tá? Tem que ser legalmente, ela é legal, ela tem a tutoria dessa pessoa para poder responder por ela. No caso de menor de idade, tutor, tá? Quando não tem o pai, não tem a mãe, ou o pai e a mãe, ele destinou uma outra pessoa para cuidar dessa criança, ou então dessa pessoa com deficiência, tá? Menor de idade é tutor, maior de idade é curador. Curador, então, o curador ele pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Enquanto ele é menor de idade, o pai e a mãe respondem legalmente por ele. Passou da maioridade dos 18 anos, aí tem que ter a curatela, que é um processo que ele tem que ser feito junto a um advogado, entrar com o juiz ele vai dar a curatela, que é aquela pessoa que pode assinar por uma pessoa que ela é incapaz, ela é interditada judicialmente. Aí você vai selecionar qual é o tipo, né? Vai selecionar o tipo de representante, vai preencher todos os dados, né? Então tem o CEP, endereço, nome completo, CNH, o tipo de deficiência também, mas ali você não precisa ter, não precisa ser deficiente, né? Mas se você tem o A, coloca o A. Se não tiver nada, pode deixar em branco, tá? Aí você vai preencher todas as informações, CEP, endereço e tudo mais. E aí você está praticamente já terminando de fazer o cadastro aqui, que é o cadastro inicial. Aqui tem uma grande dúvida, né? Todo mundo me pergunta, pô Eduardo, e aí, o que eu vou colocar de arquivo lá? Tá pedindo para ser nada. Aqui você não vai colocar nada, tá? Você vai deixar em branco, não precisa selecionar nada, deixa em branco ali, que ali mesmo você vai ter que levar esses documentos quando você for fazer a perícia médica, tá? Tem que ser presencialmente a perícia médica lá no IMESC, então aí você vai ter que levar todos esses documentos. Então você fez aí, passou tudo aqui, deixou em branco, não seleciona nada, e você vai em salvar, você vai salvar as suas informações.
Bom, pessoal, ele vai perguntar se você tem certeza que você quer fazer salvar as informações, você confirma, tudo bem. Aí ele vai voltar, ele vai entrar para a tela principal, tá? Então você tem algumas opções, meus cadastros, foi o que você acabou de fazer. Se você vai precisar depois alterar o cadastro, colocar uma outra informação, você entra aqui, faz a alteração. Agendamento de perícia, tá? Isso aqui é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos entrar em agendamento de perícia. Clicou no agendamento de perícias, né? Ele vai dar duas opções aqui, né? O local onde você quer agendar ou a data, tá? Eu sempre faço e sempre oriento a fazer o agendamento sempre pelo local. Então você vai clicar aqui no local, ele vai abrir, né? Aqui você vai ter essa opção, você vai clicar aqui numa setinha que tem e ele vai abrir todas as opções, tá? Se você for de São Paulo e você descer até o final, você vai ver que não aparece São Paulo. O que você vai ter que fazer? Tem aqui mostrar mais. Você clica mostrar mais. Mas aqui tem as outras cidades, Guarulhos, Taboão da Serra, Sorocaba. Então você vai ver o que melhor te atende, tá? Você pode fazer a perícia em qualquer cidade, é lógico, desde que seja no estado de São Paulo, mas você pode fazer em qualquer cidade. Ah, Eduardo, existe uma clínica melhor, outra clínica? Infelizmente não tem, tá? Essa informação a gente não tem porque vai muito do médico que vai te atender. Então aqui você vai selecionar, aqui vai colocar mostrar mais e vai aparecer aí a opção São Paulo também. Aí aqui ele vai aparecer todas as opções de clínicas aqui que você tem na cidade de São Paulo, tá? E aqui, onde está marcado em vermelho, você vai selecionar qual a clínica que é melhor para você. Então aqui tem o endereço da clínica, o nome da clínica, né? Aqui algumas ele fala qual o bairro, outras não falam. Então é legal, se você tiver alguma dúvida, entra lá, né? Copia aqui, coloca lá no Google, no Maps, para ver se é mais perto da sua residência. Então o que acontece? Dentre essas opções, você vai selecionar a que é mais prático, mais rápido, perto da sua casa, do trabalho. Então aquela que você achar melhor. Só tem um grande problema, porque algumas clínicas eles não têm disponibilidade de horário. Ou que eles não estão trabalhando, ou que realmente não tem, não abriram a agenda, tá? Então o que a gente aconselha a fazer? Por exemplo, aquela clínica perto da sua residência. Nesse momento ela não tem um local. Então você vai para uma próxima. Por quê? Quando você faz a solicitação, quando nós fazemos, uma empresa, ou até mesmo você faz a solicitação da isenção do IPVA, o que vai acontecer? Lá no sistema da Secretaria da Fazenda, ele vai ficar aguardando análise fiscal. Tá? O que acontece? Ele vai ficar para o fiscal analisar. Então vai entrar na sequência do fiscal para ele analisar esse processo. Se entrar para o fiscal, ele vai olhar lá e vai ver que você não tem essa perícia agendada. Você não tem agendado e você não fez a perícia. Aí vai ter duas coisas. Se você pegar um fiscal ali, que o cara tá ali bom com a vida, o que ele vai dar? Ele vai te dar 30 dias para você fazer o agendamento, fazer a perícia. Tá? Se você pega um fiscal que ele não está num bom dia, ele pode arquivar o seu processo. Então, se é um processo de um veículo 0 km, o que acontece? No caso do veículo 0 km, a cobrança do IPVA do ano vigente, ela fica suspensa até o término do processo. Tá? O processo ele só volta a ser cobrado se for indeferido, se passou de 70 mil, né, que é o valor proporcional, a partir do momento que o fiscal finaliza. Tá? Então, o que você tem que fazer? Para não correr esse risco, você tem que fazer o agendamento. Ah, Eduardo, mas a clínica perto da minha casa não tem lugar para fazer o agendamento. Entra lá, agenda numa data mais longe que você conseguir e depois você começa a pesquisar para ver se nessa clínica abre o agendamento. Aí você vai cancelar e na mesma hora você vai fazer o novo agendamento. Mas se você deixar lá sem fazer o agendamento, esse processo pode voltar para o fiscal e acontecer aquilo, tá? Então é isso. Faça sempre o agendamento. O agendamento, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Ah, Eduardo, qual a data que eu posso, o limite? Desde que tenha disponível aquela data, você pode agendar. Por quê? Ele vai sair do fiscal, não vai estar mais na fila do fiscal e ele vai ficar aguardando o IMESC.
tá? Ele vai ficar guardando o IMESC que não entra para o fiscal. Aí duas opções para voltar para o fiscal. Ou você não vai no dia da perícia, eles cancelam a perícia e volta para o fiscal, ou o fiscal você fez e o processo ele entrou lá, né? O laudo entrou para o IMESC, aí ele sai, para o IMESC não, para a Secretaria da Fazenda, ele sai do IMESC e vai para a Secretaria da Fazenda. Então sempre façam, não deixam de fazer a perícia, o agendamento, pelo menos o agendamento da perícia, tá? E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Então, você fez lá, selecionou, não tinha vaga naquela clínica, passa para a próxima clínica. Lógico, você sempre, das opções que está lá, vai ver a clínica que são as melhores opções. Vai na primeira opção, não deu certo, vai na segunda e assim por diante. Ah, Eduardo, só tem uma que é lá do outro lado do mundo. Agenda, mesmo assim, faça o agendamento. Por exemplo, aqui tem um agendamento para o dia 30/6, tá? Um mês e meio aí para frente. Pode, porque tem a disponibilidade aqui, tá? Se não tivesse a disponibilidade, mas tem a disponibilidade. Então você pode pegar, fazer esse agendamento o mais longo possível, um prazo mais distante possível, né? E nesse período você vai tentar, em uma outra clínica mais próxima da sua residência, fazer o agendamento. Aí você vai pesquisar, depois eu vou mostrar para vocês no final como faz para cancelar um agendamento. O agendamento, pessoal, ele só pode ser cancelado no prazo superior a 24 horas, tá? Então, por exemplo, é amanhã, você não consegue fazer o cancelamento. Você tem que cancelar pelo menos de 2 a 3 dias, pelo menos anterior à data do seu agendamento, tá? Então não adianta querer agendar no dia ou um dia anterior. São mais de 24 horas, pelo menos 2 dias, tá? Então aqui você vai selecionar a data que seja mais conveniente para você. Agendou a data, foi lá, selecionou a data, o que vem agora? Data, agora vem o horário. Então você vai selecionar o horário aqui que mais vai te atender, o horário mais... E assim, esse horário não é exclusivo seu, tá? Esse horário tem outras pessoas também na mesma clínica, né? Então você pode ver que eles fazem de 15 e 15 minutos. Então pode ser que tenha mais de 2, 3, 4 pessoas agendadas no mesmo horário. E com certeza eles vão agendar, eles vão atender lá, por exemplo, 8 horas, eles vão atender em ordem de chegada. Então, o primeiro que chegou às 8 vai ser atendido às 8, depois chegou às 8h15, às 8h15 e assim por diante, tá? Algumas clínicas atendem sábado, outras clínicas não atendem sábado. Isso é critério de cada clínica. Então, aqui você vai selecionar o horário que mais atende a sua necessidade. Então, aqui, pessoal, você foi lá, selecionou a data, selecionou o horário, tudo bonitinho, né? E ele vai vir aqui, ele vai mostrar todas as informações, o nome, CPF, o endereço, o nome da clínica, né? Qual que é o nome dessa clínica, o endereço da clínica, a data do agendamento e o horário do agendamento. Vai conferir se é tudo isso mesmo, certo? O que você vai fazer? Vai clicar aqui em realizar o agendamento. Você vai estar confirmando a data e o horário do seu agendamento. Então, pessoal, agora ele vem aqui essa tela, né, que ela vai ter todas as informações, o nome, CPF, endereço da clínica, a clínica, a data e o horário do agendamento. Você vai conferir, tá? Se estiver tudo certinho, tudo da forma aí, você vai fazer o quê? Simplesmente deseja realizar o agendamento, você vai dar o sim e finalizou o seu agendamento. É isso aí, pessoal. Você terminou o agendamento, ele vai vir com essa tela aqui, seu agendamento foi concluído com sucesso. Você receberá um e-mail contendo as informações do agendamento, abaixo o número do protocolo gerado. Então esse protocolo aqui usa muito pouco, mas é sempre bom você ter anotado aqui, tirar uma foto dessa tela, tirar um print screen e manda lá para o seu WhatsApp, né? Sempre faço muito isso, vocês devem fazer também. Quando você tem alguma coisa, vai lá, clica no WhatsApp o seu número e manda para você mesmo, que você tem lá e fica arquivado. É muito legal. Quem não sabe, pode fazer isso aí que é muito bom, tá? Você tá lá, tá com alguma dúvida, vai querer lembrar alguma coisa, quer mandar alguma coisa para ter arquivado, né? Uma foto, manda para você mesmo. Seleciona seu número no WhatsApp e manda para você, que você recebe de você para você e você deixa lá arquivado. Então você pode fazer isso aqui também. Pessoal, então, o que a gente pode fazer, né? Você quer voltar para essa tela aqui que eu tô?
é sempre lá no voltar do navegador, aquela setinha do navegador que vai voltando. Então você vai voltar todas as telas. É meio chatinho fazer isso e vai ter que voltar. Você vai voltando todas as telas. Então todas as telas que você fez, você vai ter que voltar. Essa aqui é aquela tela inicial, tá? Você quer confirmar se o agendamento realmente foi realizado? Você vai vir aqui, tá? E você vai vir em meus agendamentos, tá? Meus agendamentos você vai poder identificar se você realmente tem esse agendamento feito. Aqui ele vai confirmar, né, o protocolo, a clínica, a data, o horário, o endereço, e aqui ele vai falar se está ativo ou não, tá? E aqui foi aquilo que eu falei, caso você não possa ir no horário, no dia, ou vai fazer a alteração da clínica, você vai vir aqui em cancelar, tá? Ele vai dar uma mensagem lá, falando isso aqui, mas cancela assim mesmo. Você pode cancelar, só que lembre-se de fazer, tá? No mesmo dia, um novo agendamento. Nunca deixe de fazer o agendamento. O agendamento é de extrema importância fazer. Então aqui você tem as confirmações, tá? Tá aqui ativo. E você também tem aqui a opção de fazer o cancelamento. Não aconselho a ficar cancelando, mas realmente se você tiver necessidade, cancela, tem que ser com pelo menos mais de 24 horas de antecedência, pelo menos 2 dias. Bom pessoal, eles sempre vão mandar para você, tá? Naquele e-mail que você fez o cadastro, eles vão mandar uma confirmação. Essa confirmação você não tem como responder. Ele está confirmando aqui seu nome, confirmamos o agendamento para a realização da sua perícia médica, a data, o horário, o local da clínica, o endereço, né? E aqui eles sempre falam uma informação importante. A pessoa sempre pergunta, e aí, o que eu vou fazer, o que eu vou levar? Eu aconselho que você leve todos os relatórios e os exames médicos que possa comprovar que a sua deficiência é de pelo menos grau moderado, grave ou gravíssimo. Ah, Eduardo, e aí, é antigo o meu relatório? Não importa, né? Se você identificou que ali ela tem informações suficiente para que o perito do Detran possa constatar que a sua deficiência é de grau moderado, grave ou gravíssimo, por quê? Deficiência de grau leve, ela não dá direito a fazer o processo de isenção, tá? O que eu aconselho você, se tiver uma condição de fazer, vá até o médico, de preferência um médico especialista em medicina de trânsito, que é aquele médico que ele já sabe como é feito o processo, né? Você vai passar por uma consulta, ele vai analisar o seu processo, é óbvio, cada pessoa é uma pessoa diferente da outra, né? E de acordo com a sua necessidade, ele pode solicitar que você faça algum exame complementar. Você faz o exame, você retorna e aí sim, ele vai ter condição de fazer um relatório médico de acordo para que você não tenha o risco de perder sua isenção, tá? Por quê? O que a gente identifica, as pessoas que têm um processo indeferido, na sua grande maioria, algumas sim realmente não tem condição, porque a pessoa não tem uma deficiência de grau moderado, tem uma deficiência de grau leve. Mas aquelas pessoas que realmente têm condição, têm direito a fazer o processo e acabam não fazendo, por que elas não fazem? Porque elas não levam as comprovações, tá? E o médico vai olhar lá, ó, sua deficiência é de grau leve. E normalmente eles não falam nada, tá? Você vai passar lá pelo médico, ele fala, tá tudo bem. Daqui alguns dias você vai lá no sistema que vai estar o resultado lá. Então é isso, eles não vão falar na hora, eles não vão te dar o resultado na hora. Você vai fazer a perícia, vai deixar lá. E eles vão falar, volta daqui um dia, aí você vai entrar lá no sistema, né? Naquele mesmo local lá, onde que a gente depois eu mostro para vocês, é onde você vai pegar o resultado, tá? E o que eu aconselho, se você identificar, foi na perícia, identificou que o médico, ele tá ali, tendo alguma dificuldade, ou tá duvidando, fala, doutor, pode fazer o seguinte, deixa eu voltar no médico, eu vou voltar no meu médico, eu vou fazer um novo relatório, vou trazer os novos exames. Só que aí ele não pode finalizar o seu processo. Se ele finalizar o seu processo, ele pode indeferir. Caso se ele indeferir, depois é só com um recurso. E o recurso é extremamente complicado, tá? Então conversa com ele, fala, ó, eu vou voltar ao meu médico, vou pegar um relatório novo, os exames novos, depois eu marco uma nova perícia.
aí tudo bem. Alguns médicos fazem isso, outros médicos infelizmente não fazem. Então eu aconselho você ir com todos esses documentos, que é extremamente importante, tá, pessoal? Quanto tempo fica pronto, né? Quanto tempo tem o resultado? Então o resultado, na verdade, da perícia, para você receber o relatório médico, ele vai estar anexo ao sistema, né? Então você vai voltar naquela tela, na mesma tela que você fez o agendamento, no mesmo site que você fez o agendamento. Você vai vir em meus laudos, tá? Meus laudos, o laudo, ele vai ter que estar anexo aqui. Qual é o prazo? Pessoal, depende muito da clínica. Tem clínica que eu já vi que colocou no mesmo dia, como tem clínica que leva 10, 15 dias. Tem algumas clínicas que eu até peço para os clientes entrar em contato porque eles não estão anexando o laudo. E você pode ter problema, né? Então assim, você faz com uma assessoria, a assessoria ela vai estar aqui te dando todo esse tipo de suporte, tá? Precisa entrar em contato com a clínica ainda não anexou o laudo, tá? Então você vai anexar o laudo ali. O laudo, na verdade, ele ainda não é o resultado oficial, tá? Ele só é um instrumento, né, onde o fiscal ele vai se basear para fazer a aprovação, né, o deferimento ou negar o indeferimento. O que vai acontecer? Como é que você vai saber aí? Tá? Ele não é o resultado ainda, mas ele já tem a informação que o fiscal ele precisa, qual o grau da sua deficiência. Então você vai entrar lá, tá? Você vai selecionar no laudo quando ele estiver já anexo. Ele é um laudo em PDF. E se eu não me engano, esse laudo ele tem em torno de 18 páginas. O que você vai fazer? Vai precisar ver todas as páginas? Não. Vai para a última página, tá? Na última página. E ali você vai ter o parecer do médico, tá? E ali o que vai ter? Que você tem uma deficiência de pelo menos grau moderado. Não pode ter deficiência de grau leve, tá? Se tiver deficiência de grau leve, infelizmente vai ter um indeferimento. Eduardo, indeferiu, e agora? Eles dão a opção de entrar com recurso. É complicado reverter isso no recurso. Dá para reverter? Alguns casos sim, tá? Mas eles já fazem para não ter essa reversão. Então a gente vai estar aqui para também apoiar vocês, tá? Então é isso, tá? Como eu falei para vocês, a cobrança do IPVA, demora um mês, 2 meses, 3 meses para vir o resultado oficial. Agora está vindo rápido, tá? Tem casos que está vindo de 1 a 2 dias, 3 dias o resultado oficial. Mesmo que não venha, que demore um pouquinho mais, a cobrança do seu IPVA vai ficar suspenso, tá? Então você não vai ter cobrança até o final desse processo, tá bom, pessoal? Então assim, o vídeo é um pouquinho longo, deu 30 minutos de vídeo, mas eu quis deixar aí bem didático, bem passo a passo. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida, procura a gente. Se vocês quiserem que eu faça uma live tirando as informações, passando informações para vocês sobre os processos de isenção, eu estou aqui à total disposição. E também, se vocês quiserem contratar o nosso serviço, eu vou estar aqui à sua disposição. Meu nome é Eduardo, eu sou da Hora Certa Isenção PCD. Espero que eu possa ter ajudado em vocês, e qualquer dúvida é só me chamar. Fiquem com Deus.